A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a você uma lição especial quando vamos falar sobre o diaconato, esse ministério tão importante que é fundamental na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já temos falado sobre vários ministérios e hoje, na nossa 12ª lição, falaremos sobre o diaconato, sobre a diaconia, a importância da diaconia na igreja. E eu espero que você tenha aí, você que exerce a diaconia, que você tenha aí esse prazer, esta alegria de estar exercendo a obra do Senhor nosso Deus. Vale a pena também nós dizermos o seguinte, que o ser diácono não é somente para aquele irmão ou irmã que estão ali na porta da igreja ou estão servindo a igreja. Na verdade, diaconia é uma tarefa essencial que todos devem exercer, do pastor ao crente mais humilde da igreja. Todos devem exercer a diaconia. Eu te convido então para esta lição maravilhosa e com certeza falará grandemente aos nossos corações. O nosso texto áureo vai dizer assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. A verdade prática diz que, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é a missão de todo servo de Deus, e não somente daquele que foi nomeado para exercer a função. Todos podem exercer trabalhando com alegria para o Senhor nosso Deus, independente se tem o cargo, se foi nomeado a diácono ou não, mas todos nós devemos servir. E é uma lição maravilhosa, porque o maior exemplo de alguém que serviu é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 8 a 13. Farei essa leitura, diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então nós vimos aqui o perfil do diácono e o perfil também da diaconisa, como deve ser o perfil de ambos que almejam trabalhar na seara do Senhor Jesus. O nosso objetivo geral da lição é mostrar a importância da função de diácono, e nos nossos objetivos específicos nós falaremos sobre analisar o estilo de vida diaconal de Jesus, que é o nosso diácono por excelência, o nosso mestre em tudo, é o nosso Senhor Jesus, explicar a instituição do ministério de diácono, porque a diaconia foi instituída lá no início, na igreja primitiva, por que aconteceu isso, e discorrer sobre o perfil e a função de diácono. Então vai ser uma lição muito produtiva. É uma lição que vai mostrar para todos nós o seguinte, que todos indistintamente podem trabalhar na seara do Senhor Jesus. Independente da posição que ocupa, todos podem trabalhar, todos podem exercer esse trabalho com autoridade, porque é um desejo do Senhor que nós estejamos servindo uns aos outros em amor.
A nossa introdução vai dizer assim: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Foi algo extraordinário, né? Logo na primeira mensagem pregada, mais de 3.000 pessoas aceitam o Evangelho. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Nesta lição, estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Quando a igreja do Senhor Jesus começa a crescer, a princípio, no seu nascedor, ela começa com o povo hebreu, com o povo judeu, com o povo hebreu. Mas depois, ela começa a ganhar contornos e começa a salvar, Jesus começa a salvar muita gente grega, muita gente gentílica. E essas pessoas começaram a observar que estava tendo uma discriminação, ou, por exemplo, as viúvas dos hebreus eram bem tratadas, eram cuidadas pela igreja. Mas aquelas viúvas que eram gregas, que tinham origem gentílica, era abandonada. Então começou a acontecer então essa demanda entre os irmãos, a ponto deles entenderem então que precisariam fazer o quê? Precisariam estabelecer pessoas que cuidassem dessas causas, enquanto eles então estariam dando continuidade no ministério da palavra. Uma coisa não pode prejudicar outra. Se eu me dedicar muito à obra social da igreja e não estiver preocupado no ensino da palavra, também não vai ser bom. Então precisa ter um grupo de irmãos, de obreiros, no caso pastor, presbíteros, os mestres da igreja, envolvido no ensino, na administração da igreja, e aqueles que estão executando as tarefas aí de ajuda àqueles irmãos da igreja, que estão vendo a necessidade dos irmãos da igreja. Então esta foi a demanda que aconteceu lá, que originou então essa instituição dos diáconos, que até hoje a igreja, as mais diversas igrejas têm aí os diáconos que trabalham dando assim força ao corpo da igreja, dando força ao ministério da igreja. A diaconia de Jesus Cristo. O significado do termo, o termo grego diaconia, significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, o quanto ele foi profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono por excelência. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que é a que eu uso volta e meia até para trazer algumas variantes no grego, diz assim que esse sentido de tornar servo é o quê? O sentido de uma condição humilde. Porque Jesus, quando ele vem e nasce como homem, ele vai se tornar até um pouco menor do que os anjos. Porque nós, seres humanos, na nossa natureza humana, nós somos menor do que os anjos, nós somos limitados, nós somos seres limitados. O que nos faz ser diferenciados é a presença de Deus na nossa vida. É essa presença que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Por isso que é fundamental que nós, olhando para o que Jesus realizou, para o que Jesus fez, nós tenhamos para nós esse exemplo maravilhoso.
de procurar viver de acordo com aquilo que o Senhor Jesus, ele estabeleceu segundo a sua vontade. O serviço escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Jesus, sendo Deus, ele não teve um pensamento assim, não, eu não vou fazer isso porque eu não devo fazer. Jesus pensou ao contrário. Eu quero deixar para os meus discípulos um exemplo que aqui comigo no Evangelho, na graça, no Evangelho que eles irão pregar, eles vão entender que é o maior que serve o menor. E não somente o menor que vai ser sempre o que vai servir, mas é o maior que vai demonstrar esse zelo, esse cuidado para com o menor. E Jesus ali sendo maior, não vai ter nada que vai impedir dele fazer essa questão dos lava-pés, né? Ele vai tirar a sua roupa de gala, a sua veste especial da festa que estava acontecendo, vai pegar a roupa de servo e vai então lavar os pés dos seus discípulos, demonstrando também que aquele momento ali iria marcar, além de uma lição de humildade, iria marcar o momento ímpar deles com o Senhor Jesus. Quando o Senhor está dizendo assim, eu estou confirmando a minha comunhão com vocês. Estou lavando os pés de vocês porque eu quero ter comunhão íntima com vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero que vocês participem comigo dos mínimos detalhes. Então foi fundamental aquela reunião que o Senhor faz ali, aquele ato que o Senhor Jesus faz. Hoje, precisa lavar os pés? Nós não temos esse costume da nossa igreja de ter o lava-pés, porque nós entendemos que a atitude deve ser feita todo momento da nossa vida, e não somente naquele ato ali. Mas a lição de Jesus para nós é muito especial. O discípulo é um serviçal. Certa vez Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus quando da implantação do seu reino. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme demonstra a resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, ou diáconos, né? E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Nós vamos ver Tiago e João querendo saber, desejando saber se poderia pedir a Deus, ao Senhor, que lá na eternidade eles tivessem um à direita e outro à esquerda. Olha, é um pedido no mínimo preocupante. Mas quando nós trazemos para os nossos dias, nós vamos observar que tem muitas pessoas também que procedem dessa forma. Tem muitas pessoas que também não estão preocupadas em fazer a palavra, fazer conhecida a palavra, levar a palavra, fazer conhecido o nome do Senhor. Estão preocupados com posições, com cargos. Lembremos bem, amados, que cargos é só para essa vida, que os títulos aqui é só para essa vida, mas as lições que Cristo passa para nós é para nós juntarmos posição com Ele na glória e não diante dos homens. Que nós possamos aprender com o Senhor Jesus em todo o tempo de nossa existência. A síntese desse tópico vai dizer assim: a diaconia de Jesus Cristo está centralizada na
disponibilidade em servir o próximo. No segundo tópico, nós falaremos sobre a instituição dos diáconos. Qual é o conceito da função? A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àqueles que prestam trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou a um escravo. Então nós vamos ver que o conceito da função é o quê? É um serviçal, é alguém que está trabalhando. Alguém, e o conceito lá aplicado era de alguém que trabalhava na casa de outro. Alguém que era o servo da casa, logo ele era um diácono. Ele exercia uma função de trabalho naquela casa. Esta mesma função de trabalho naquela casa é referida também aos pastores, àqueles que exercem função também na casa do Senhor. Porque, como eu disse anteriormente, nós temos que servir, porque é o maior dentro de uma posição servindo o menor, e não vice-versa. E isso nós precisamos ter esse cuidado. Então é sempre o maior servindo o menor. Esta é a ideia do Senhor Jesus. E ainda ele usa ainda um outro termo, uma outra palavra, que é o doulos, que se refere de fato ao servo ou ao escravo. Então, nós, vamos dizer assim, nós somos o escravo sim, mas o escravo de orelha furada. O escravo que já foi liberto do pecado, do vício, da droga, da prostituição, é liberto das práticas pecaminosas, mas não abandona o seu Senhor que o libertou porque o ama. Então você que está assistindo comigo essa aula, essa videoaula, espero que você esteja no Evangelho porque você ama Jesus. E não somente com medo de ir para o inferno. Não faça isso. Mas esteja no Evangelho porque você ama o seu Senhor. A origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um Novo Testamento. Qual foi a bênção que vai ser relatada para a instituição dos diáconos? O crescimento da igreja. O crescimento da igreja foi algo assim tremendo, foi algo fantástico que aconteceu com a igreja e por isso foi necessário que eles olhassem as causas da igreja e trabalhassem todas elas. Então nós vamos ver que a bênção foi o crescimento da igreja. Qual foi o problema? O problema é que os discípulos não estavam conseguindo atender todas as demandas da igreja. Os discípulos, os apóstolos, não conseguiam atender todo o trabalho da igreja. Por isso, então, que foi necessário estabelecer homens que fossem idôneos, que fossem cheios do Espírito Santo para trabalhar esta questão. Então, eles vão, se teve o problema, se teve a bênção, teve o problema, agora tem a reivindicação. A reivindicação é o quê? Instituir pessoas capacitadas, que vão receber, então, o termo, a nomenclatura de diácono, aquele que serve à mesa, aquele que vê a necessidade do corpo de Cristo como um todo. É claro que submetido a uma liderança. Não é porque ele é diácono que ele vai fazer tudo sem ter uma prévia informação ao seu líder. Não, ele precisa estar em harmonia com o seu líder, para que faça e o líder entenda e saiba o que está acontecendo, o que está fazendo. Era o problema, que essa questão, que era, como eu disse no início, né? Você que chegou agora, mas no início eu disse que a questão dessa instituição deu-se por quê?
por causa das viúvas e dos órfãos de origem grega, de origem gentílica, que, por falta de ter um apoio dos apóstolos, porque eles estavam mais preocupados com a parte dos hebreus, então eles vão reivindicar que tivesse pessoas também que cuidassem das suas necessidades. Essas irmãs, esses irmãos, ao aceitar o evangelho, se sentiam então discriminados. A escolha dos diáconos para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão étnica e social. Foi étnica porque envolvia crentes hebreus e crentes gentílicos. Então, houve essa questão étnica de povos, né? de cultura, de tradição, de país, de língua. Então, foi necessário levantar homens, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão especial. Foi uma decisão de caráter pacificador e também de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Então, nós vemos aqui que a escolha ela foi fundamental. Aquela escolha iria amenizar aquele momento em que a igreja estava vivendo, aquela situação de desconforto entre os irmãos. Então, por isso que foi fundamental essa instituição, para dirimir aquelas questões que estavam surgindo no meio da igreja. Qual era, então, o perfil e a função do diácono? As qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e da primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem da atribuição étnica O perfil e função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo, revela que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos, que está em 1 Timóteo e na carta que Paulo escreve a Tito. Quais são os requisitos, as qualificações? Primeiro, letra A, caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre, ou seja, ele deve ter firmeza na palavra, sim, sim, não, não. Ele também não pode ter ganância por dinheiro. Essa ganância tem que passar longe. Já pensou? Alguém que ama o dinheiro e vai tratar dessas questões sabendo que a igreja de repente tem um caixa que lida com essas causas. Se ele não vigiar, ele vai fazer igual Judas fazia. Vai tirar da coleta e enfiar no bolso dele. Então precisa ter um cuidado. Então o caráter moral é fundamental. É até também, não somente isso. Ele tem que ter um cuidado porque dependendo das situações, ele vai lidar com questões que vai envolver até um princípio muito importante, que é a questão do relacionamento entre um homem e a mulher. De repente ele vai precisar visitar uma casa, ele tem que saber como vai lá. Se não tiver uma moral legal, como que vai se dar isso? Como que ele vai estar entrando em uma casa? Então precisa ter esse cuidado, esse entendimento, para que a igreja não venha perder com um obreiro que tenha uma moral, um caráter lá embaixo.
O caráter espiritual. Ter a plena convicção do que é e crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Tem que ver a sua moral e tem que ver se de fato ele é crente, se ele é um convertido, se ele é um cristão, se ele crê na verdade do Evangelho, ou se ele está somente passando um tempinho na igreja. Então é fundamental que nós tenhamos esse cuidado. O caráter familiar. O candidato ao diaconato deve ser marido de uma mulher fiel à sua esposa e um bom pai. E se for um vô, um bom vô também. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial. Amar. Não só pensar no seu bel prazer esquecendo da esposa. Não. Não é assim que a Bíblia vai ensinar. Não é assim que Paulo ensina aos Efésios. Não. O homem tem que amar a sua esposa, precisa dedicar à sua esposa o amor, a família, esse amor sacrificial. Então, nós vamos ver que é muito importante a questão familiar. Se o marido não trata bem a esposa, não trata bem os filhos, logo ele não vai saber servir bem a igreja do Senhor Jesus. No 2 diz, a função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos os diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social, ou seja, eles trabalhavam em função disso, de ver as necessidades de toda a comunidade da igreja. O irmão tem uma necessidade, então a diaconia ia lá para atender aquela necessidade. E com algo interessante, eles entendendo bem, porque eles falavam 2 idiomas, falava tanto o grego quanto o hebraico, né? O grego dominava na época, mas eles tinham a sua origem, a sua língua materna. Então, eles vão ter condição de entrar, conversar, procurar saber, porque tinha fácil acesso a essas famílias também, devido conseguir falar um outro idioma. Então é fundamental até isso. A gente, quando for instituir alguém, a gente saber se a pessoa sabe falar. Não precisa, no nosso caso, ser 2 idiomas, mas que ela saiba pelo menos conversar com a pessoa. Porque se ela não souber conversar, como que ela vai ser instituída para ser diácono? Para estar atendendo? E outra coisa, aqui nós vamos ver que essa questão é muito importante de estar servindo. E hoje, qual é a função do diácono hoje na igreja? Diz que atualmente a função primordial do diácono é auxiliar na igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, ministrar a ceia, levar a ceia aos enfermos, estar vendo a questão da distribuição da ceia na igreja, recolhimentos de oferta, atender às necessidades da igreja, é serviço. De repente chegou alguém embriagado, tratar com carinho, mas botar sentadinho ali, ficar do lado tomando conta para que não haja bagunça. Não permitir bagunça no meio da igreja. É claro que vai ter uma orientação pastoral, mas o diácono precisa estar atento. Na hora da oração, que os irmãos estão orando ajoelhados, os diáconos precisam estar atentos, observando o movimento na igreja. Porque pode ser que naquele meio ali tenha um que não seja crente, que entrou disfarçado
e vai aproveitar para assaltar, para roubar os irmãos. Então precisa ter alguém atento na hora da oração. Está atento para ver quem entra na igreja. Então, o ministério, ele é muito, vai abranger muita gente, o ministério diaconal. E ele é muito importante hoje, porque as demandas que temos são demandas enormes. Então, é fundamental que os diáconos estejam exercendo aí com maestria essa função tão importante. E ainda trabalhar em toda essa administração da igreja, seguindo a orientação pastoral. E aí, ao final dessa lição, você é um diácono? Se não é, procure ser, porque eu também preciso ser um diácono. Eu preciso estar trabalhando em função do corpo do Senhor Jesus. A conclusão diz: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais devem valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus. Pois no sentido da palavra, todos somos diáconos da igreja de Jesus. Todos nós devemos exercer com amor e dedicação esse trabalho, desenvolver essa função com prazer na obra do Mestre. Na nossa 13ª lição, que por sinal será a nossa última lição, a nossa 13ª, falaremos sobre a multiforme sabedoria de Deus. E um novo trimestre está chegando aí. Você que chegou comigo até agora, que Deus te abençoe, e eu lhe convido a vir comigo, a se inscrever no canal e mandar esse vídeo aula, se você desejar, para alguém que está precisando, que de repente está se sentindo para baixo, porque é um diácono, é um obreiro, mas fale para ele que ele é fundamental na obra do Senhor Jesus. Ele é importantíssimo no desenvolvimento da obra do Senhor. Ore comigo. Querido Espírito Santo, obrigado, porque nós precisamos ser diáconos em todo o tempo de nossa vida. Precisamos entender que estamos para servir e não para ser servido. Estamos para fazer a tua obra com dedicação, com amor, e por isso nós rogamos ao Senhor a tua bênção. Continue com o teu povo, com a tua igreja, abençoando em todo o tempo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de nós que amamos e aguardamos a volta do Senhor Jesus, e todos nós que aguardamos o Senhor dizemos amém. Deus te abençoe. E eu lhe aguardo então no próximo vídeo, nosso próximo vídeo aula em nome de Jesus, lembrando que já está chegando aí um novo trimestre e vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.